Ah, agora sim. Foi? Foi. Deixa eu liberar aqui as nossas vozes. Tá tudo beleza, então. Então tá, povo. Agora sim a gente tá gravando aqui. Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa websérie aqui do Papo Reto na Timeline. Oi, pessoal. Pro papo de hoje a gente trouxe um assunto que vira e mexe, vai e volta, tá sempre presente, não tem como. A gente às vezes avança, às vezes retrocede. Ultimamente eu acho que a gente tá mais retrocedendo do que avançando. Ai, ai. Mas é desigualdade racial. Então tá, né? Eu acho assim, ó. Vou tomar em pauta só para poder explicar uma coisa muito séria. O que É é bom, a começa. desigualdade racial, né? Então, assim, é resultado de distinções sociais hierárquicas entre grupos étnicos dentro de uma sociedade e muitas vezes estabelecida como em características como a cor da pele e outras características físicas ou origem ou cultura do indivíduo. Quer Ou traduzir? seja, não, por favor, traduza você, tá? Eu tô pegando do dicionário para não haver dúvidas do que eu estou falando com o que é verdade. A gente vai ver aqui, na verdade, a ideia da desigualdade racial é alguma coisa que, para quem foi meu aluno, já viu muitas vezes em sala de aula, né, que é o resultado de um processo histórico, que é onde a gente vai ver que um grupo étnico, no caso, a gente vai focar na desigualdade racial da população negra aqui no Brasil, né, não só Brasil, mas acho que é um problema mundial, certo? E aí é resultado justamente desse processo histórico, a tal da desigualdade social. Racial, desculpa. Também é social. É, Deixa, é. Então, infelizmente pega todos os âmbitos. bem falar, na verdade, é tudo porque a gente não fez a abolição direito, a gente não cuidou de uma parcela importante da população. E aí, ao longo desses anos aí, essas diferenças vão se acentuando e vão chegar a esse ponto que a gente está hoje. Lembrando, né, não é só a gente. Uma das coisas até que fez a gente pegar e desencadear essa conversa, né, é tanto duas mortes, né, do menino aqui no Brasil e do rapaz lá nos Estados Unidos pela polícia americana. Então, para terem uma ideia, vou tentar adiantar assim a minha parte, tá? Então, ó, aqui no Brasil, pra gente compreender direitinho como é que foi. A gente tem uma abolição da escravidão aqui no Brasil que ela foi muito devagar. Ela foi, como o pessoal gosta de dizer, com conta-gotas. A abolição, na maior parte dos países do mundo, maior parte, né? Até mesmo os Estados Unidos, que tem todos os problemas que ele tem, eles tinham uma ideia lá de desenvolver um processo de industrialização e aí fizeram a guerra civil e aí depois terminou a guerra civil, pum, vamos direto para a abolição da escravidão. Aqui no Brasil a gente vai ter uma pressão estrangeira para a abolição da escravidão, né? Então não foi só por questão de amor, não é um belo dia a humanidade acordou, oh meu Deus, como eu sou desgraçado, eu escravizo outra pessoa. Não. É resultado de um processo financeiro, até que vão chegar à conclusão que é mais barato ter um trabalhador livre do que um escravo. E aí, Eu diria mais, não é só financeiro. Por exemplo, em 1877 foi a primeira lei da educação foi criada. E adivinha quem não poderia ir para as escolas? Os negros. Porque você sabe muito bem que falam. Pensar fazem pessoas livres. E eles não queriam pessoas livres. Né? A mesma coisa, leis de terra, em 1850. A lei de terra dizia que o negro não podia ser proprietário. pô, Ou seja, tá aí uma que eu nunca entendi. indiferentemente, né? Se está liberto ou não. Pô, que chinelagem. Tô tentando adiantar a minha parte aqui pro final que eu queria falar. Então, tipo assim, ó, a gente vai ter aquelas leis ali. Tem uma googlada depois ali. A gente vai ter o Zé de Queiroz, a gente vai ter o Ventre Livre, a gente vai ter os sexagenários, né? A própria lei de terras aí vai vir antes dessas leis aí. E aí a gente vai pular pra Lei Áurea. Então, ou seja, a galera segurou o máximo que podia da escravidão aqui no Brasil.
E quando aboliram a escravidão, a gente não aboliu do jeito certo. Sim. A gente vai ter uma população negra que simplesmente é colocada para fora da senzala e que, bem dizer, tá por sua própria conta e sorte, né? Lá de fora Não da haviam senzala. leis nenhumas para poder proteger essas pessoas do abandono. E lembrando que foram 378 anos de escravidão, né? Em 1888 foi a abolição, e nesse meio tempo todo mundo já tinha liberto os escravos, nós somos os últimos. Pois é, eu vi ali, a Mauritânia é o último país do mundo, mas da América, tá? É a Da gente. América fomos nós. Brasil, zil, zil, zil. Uh! Brasil é tudo de bom. Certo? E aí tá, a gente, então, como, né, que nem a professora Mari tá falando aí, né, é resultado de um processo histórico, a desigualdade racial. Então, o nosso processo histórico vai começar ali no 88. Do 88 em diante, essa população vai estar jogada na rua e a gente não vai fazer nenhum processo de inclusão dessa galera na sociedade. E aí, alguém com uma mão na frente e outra atrás vai fazer o quê? Vai pra onde? Não precisa fazer um grande raciocínio para entender que essa pessoa vai mendigar, vai criar. Vai criar as favelas, os cortiços. Já tinha os Sim. cortiços, desculpa, mas vai englobar essa massa de Sim. miseráveis. E aí, entendam, tá? Que é o que a gente vai retomar depois quando a gente fala das cotas ali. Poxa, toda a população branca, naquele momento ali, em 1888, estava um passo à frente da população negra. Como um passo à frente? Pô, o cara tinha pelo menos que fosse uma vida, né? Podia ter uma casa, podia ter um trabalho. Agora tu vai ter praticamente uma enorme, esmagadora massa da população negra que vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Pouquíssimos eram os negros alforriados, os negros que tinham alguma coisa, né, pra onde se agarrar. Né? Então, Gente, e não esqueçam, em 1890, tá, tava todo mundo já livre, aí eles criaram uma lei muito interessante, a lei dos vadios e capoeira. Quem praticasse capoeira ou quem perambulasse pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada, iam para a cadeia. Nem preciso comentar o quanto as cadeias eram lotadas de negros, não é? é uma bela desculpa para tu continuar perpetuando, né, sobre uma parte da população, um comportamento que tu já tinha há bastante tempo. O Brasil, ele manteve esse racismo sempre dentro dele, né? Até uma coisa meio Sim. chata que a gente até tava conversando esses dias, né? Nesse ponto, assim, eu não tô dizendo que é melhor, tá? Mas ainda prefiro o racismo americano, por assim dizer, porque lá os caras pegam e botam pra fora. Aqui no Brasil a gente tem esse racismo velado aí que, tipo, não vou com a cara de negro, não gosto de negro, mas tá tudo bem se eu não falar. Pô, não tá tudo bem. Eu não prefiro nenhum, mas vamos ser sinceros, entre os tipos de racismos que a gente tem, né? Eu prefiro um racismo, discriminação, preconceito, mais aquela coisa assim de cara, né? É mais Para fácil de poder, lidar. exatamente, até para poder, porque está encaixado na lei e a lei pode ser utilizada. Porque depois tem aquele tipo de racismo que é o institucional, né? Que as pessoas, as ordens estaduais, elas simplesmente fazem com que você não tenha aquilo que você merece, e discrimina. Por exemplo, uma das coisas muito engraçadas, tá? A primeira lei de cotas criada no Brasil foi em 1968. Ela se chamava Lei do Boi, tá? Era conhecida como Lei do Boi. Gente, ela não era para negros. Ela era para filho dos donos de terra para conseguirem vagas em escolas técnicas e universidades. Oh. Então, assim, as coisas são tão complicadas, né, que há uma inversão de valores. Daquela época para hoje, hoje acham que. Naquela época achavam que para os filhos de brancos era muito importante ter cotas. Agora acham que para negros e filhos de negros não deveria ter cotas, é preconceito. Pois é, Né? eu odeio esse argumento aí, porque quem vem em cima desse argumento aí não enxerga como é que tá a realidade da população negra brasileira. Né? Eu Sim. vou ficar vomitando alguns dados aqui, porque é impossível a gente não focar em cima disso. Mas que nem ela tá falando agora sobre educação. Pô,
A taxa de analfabetismo ali, a gente vai ter ali entre a população branca, né, 3,9%, né, total. Entre preta ou parda, 9,1%. Então, olha a diferença gritante que é. E o que é resultado dessa taxa de analfabetismo? Essa taxa de analfabetismo é falta de acesso à educação. É óbvio, certo? Ai, mas por que a população negra não vai para a escola? Cara, não vai para a escola porque a maior parte da população negra... Lembra-se como a gente falou da abolição da escravidão, né? Logo ali atrás. A gente vai ter um grupo que ficou renegado da história do Brasil, que a gente não quis enxergar, que a gente não cuidou, não ajudou, criou um monte de leis ali pra literalmente, né, esquecer o problema, pra não enxergar, e aí chega no ponto que tá hoje. Então a gente tem ali taxa de violência, né, homicídios entre a população negra, né, vão estar ganhando, distribuição de renda vai estar inferior entre a população negra, população carcerária, não lembrou, até coloquei ali Ah, embaixo, 60%, se não me engano, né, é negra. sim. É Um- importante dizer uma coisa. Quando a gente fala em negro, tá? E isso é a partir do que realmente são estudos, tá? Do IBGE, os negros não são somente negros que são cotados, são os negros e os pardos, Pardo também. tá? Juntos, eles são a maioria da população brasileira, só para vocês ficarem ligados como as coisas acontecem. Pois é, o Brasil é negro, e aí quando a gente tá falando na tal da desigualdade racial, a gente tá focando exatamente nisso aí. É óbvio que vai refletir nos números, é óbvio que a gente vai ter a maior problema de violência, de falta de acesso à educação, de distribuição de renda menor entre a população negra. Pô, ao longo de toda a história a gente deixou esses caras, né, esquecidos, né? No desenvolvimento do Brasil. E é a população que fez o Brasil, né? O Brasil foi feito com as mãos e pés dos escravos. Assim, Que eu vi um estudo que estava falando sobre a questão de negros e brancos. Gente, assim, ó, os negros são considerados atrasados 10 anos com relação aos brancos em todas as instituições, todas. Ah, então assim, não é que estamos seja falando em dados, considerado tá? preconceito, não estamos Dados. considerando preconceito sobre eles, estamos só falando sobre discriminação com relação às instituições, todas elas. Ou seja, Conquistas, um, dados. exatamente, as conquistas dos negros estão atrasadas 10 anos. Pô, Já foi mais até, né, com eu. relação ao branco. Tá vindo um monte de coisa aqui na cabeça, tô me perdendo aqui no que eu tô pensando. Não tô te xingando. Só comentando, tipo, da representação política ali, a gente tem uma representação bem menor. E eu quero pegar aquele teu gancho ali das cotas, né? Justamente, me lembro da vez que eu discuti lá com um aluno reclamando ali que era melhor ter cotas sociais, que aí englobava melhor a população brasileira, que ia pegar junto os negros. Cara, também também não resolve o problema. Tu pensar que a questão da baixa renda e tu colocar nas cotas somente quem tem baixa renda e esperar que isso aí vai colocar mais população negra na universidade, não vai colocar. Porque ainda É. assim, na baixa renda, quem vai ter as melhores condições de acesso, em termos de números absolutos, Aham. é a população branca. Sim, até porque existe aquilo que eu falei que é o racismo institucional. Eles realmente promovem a exclusão e preconceito racial. Pois é, Entre um branco pobre e um negro pobre, ainda escolhem o branco pobre. certo? E aí vai ter uma entrada menor de população negra na universidade. Então, o que eu queria dizer, tá, para quem tem esse pensamento, gente, não sejam contra a cota para negros. Então lutem para que crie uma nova cota. Melhor ainda, que faça a universidade pública ser só para quem não tem dinheiro mesmo. Quem tem dinheiro que vá gastar dinheiro na particular. Quais eram os dados que tu tinha ali do acesso ao ensino superior? Pois é, eu estava vendo sobre os dados relacionados aos negros, incluindo negros e pardos, no caso, com relação ao ensino superior. Porque a única vantagem de todos os dados que eu li, tá? Ah, é que o ensino superior público, os negros agora estão em maioria, estão crescendo e estão tomando uma posição, tá? Já não são Resultado mais. das cotas, né? É exatamente isso que eu ia dizer. Se não fosse pelas cotas, e isso eu vi nas pesquisas, que antes das cotas, o negro era minoria na escola pública.
tá? Da escola pública na universidade pública. E agora, por causa das cotas, que ele conseguiu pela primeira vez, e olha, é uma festa É, dizer isso, porque a é, única coisa que tem que se comemorar é que dentro das universidades públicas eles conseguiram agora uma porcentagem até maior do que brancos. Mas há um problema. Por causa do colégio, que já é defasado, e por causa dos estudos que já são, todo esse contexto já ser defasado, e eles não terem as mesmas condições de estudar que os outros, o que acontece é muitos mais brancos de universidade pública se formam do que negros, porque eles desistem. Porque o estudo deles é muito inferiorizado perto do estudo de quem sempre foi numa escola particular. E sem comentar, então, que universidade particular é para branco. Tá? Não, é mínima a quantia de pessoas negras dentro de universidades. E muitas delas existem justamente porque tem outros benefícios que você pode pegar e pagar parcelado, sabe? Se não fosse o governo ajudando, infelizmente, a gente FIES. tem que falar, Não, exatamente. tem que Né? defender Então, o que foi assim, feito de bom. tá ajudando, mas FIES que não o tá suficiente. ameaçado desde o início da gestão É, Bolsonaro, né? tudo tá ameaçado de gestão Pô, Bolsonaro. e olha só a diferença que faz. Digo isso até por observação da realidade próxima, né? Eu vejo colegas, professoras mesmo, que se formaram e que a origem da família era humilde. Até o marido, né, não era de uma pessoa vamos falar, de posses, né? Papo de branco. E aí, o mais legal que eu vejo é que os filhos dessas pessoas, né, desses colegas, eles. O mínimo que eles vão ter é o nível que a mãe teve. Porque a É. mãe alcançou o ensino superior. Então agora, principalmente graças à mãe, vai conseguir bancar uma faculdade pro filho, pra filha. Ah, sim. No momento que Não, consegue colocar aquele começa a puxar o restante da família. sim, melhora as condições em todos os sentidos. Então, de novo, né? Não peçam o fim das cotas. Então, peçam o máximo possível de cotas que vocês quiserem. Se vocês quiserem criar Aham. cota pra mulher, coloquem cota pra mulher também. Não sei o que tu gostaria de falar ali sobre o lance da mulher negra, mas Não, antes da mulher negra, só para comentar para vocês verem como a coisa é atual e o quanto ainda as pessoas negras sofrem, que somente em 2003 que realmente legalizaram, criaram uma lei que estabelece diretrizes, tá, para a base de educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a, obrigatoriamente a temática a, história a e história, a cultura história, a história afro-brasileiro. negra. É verdade. Gente, isso é um absurdo, é um absurdo. Saber que nenhum livro didático precisava, antes de 2003, dizer a importância do A negro. gente se Não formou. tinha importância, só diziam que era escravo, vinha num navio, negreiros que sobreviviam viravam escravos. Nem se conta direito o Per- que acontecia nas casas dos senhores nas senzalas e nas casas dos senhores. Não, nem se comenta que existiam vários tipos de negros, eles dividiam os negros em associações diferentes. Por exemplo, existia o negro para trabalhar, o negro para fazer sexo com o Um senhor da padrão. casa, o negro para cozinhar as pessoas da casa, que tinha que ser o melhor dos negros, porque imagina, trabalha com a comida, é aquele que era melhor tratada dentro de casa. Né? Então, assim, esse tipo de coisa não se comenta sobre quantos filhos de negros com brancos aconteceram no meio do caminho e que não têm direito a nada. O currículo escolar ele não estava preparado para isso aí. Até hoje não tá, na verdade, né? Sim. Com isso aí. Eu lembro quando a gente fez a faculdade, eu não lembro em qual ano a gente fez a cadeira, porque aí, pelo amor de Deus, já tá forçando demais aí. Né? Lá no Ah, início da nossa vida junto, lá, eu tava mais preocupado em namorar lá. não, eu me Mas lembro que no começo da a faculdade não nossa tinha faculdade. ainda lei. Não tinha lei, É, mas a nossa não, era não era referência obrigado. porque tinha É, uma cadeira que a gente pegou e fez junto, que depois se tornou obrigatória. Eu acho que era exatamente. estudos Afro-brasileiros. afro-brasileiros, não lembro o Aham, nome direitinho. Eu acho que era afro-brasileiros. estudos afro-brasileiros.
né? Depois se tornou obrigatória na faculdade a cadeira. E a gente fez, acho que foi no primeiro Sim. ou no segundo ano. E E aí falando em e veio a lei racismo, depois. ainda não existe uma obrigatoriedade para falar de índio, tá? Só para vocês acharem assim, ah, não, mas é uma coisa, já agora tudo bem, já aconteceu. Não há obrigatoriedade para falar de índios, da cultura indígena, tá? Sendo que nós temos muitos e muitos índios. Quer dizer, ainda temos. Vamos ver até o final dessa politicagem toda, né? Pois é, eu foquei os minhas pesquisas aqui justamente na população negra, porque a população negra é esmagadoramente a maioria. Mas daria também pra gente fazer um programa só sobre a população indígena, Bah! pra ter uma ideia de quanta coisa dá pra colocar em pauta. Só aproveitando que tá falando de avanços, avanços demorados, tá? Essa aí pra mim, claro, né? É absurdo tu ter que fazer uma lei pra ter que incluir no currículo a história negra. Mas eu lembro ali de 98, se não me engano, não lembro mais, acho que posso estar errado. Uma lei do Paulo Paim, que tava, do deputado na época, né? Que estava instituindo cotas para representação de etnia negras em filmes, anúncios publicitários, peças de programas teatrais, não sei o que, Ah, blá blá sim. blá. Puta que pariu, desculpa, mas, cara, tu tem que fazer uma lei pra obrigar o produtor de comercial de TV pra colocar negro no comercial dele. Sim. Cara, Mas não, mas por favor, tem que fazer lei pra acabar. foi só em 1988 que nasceu a atual Constituição. Foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse racismo é crime, tá? É ridículo. Antes É muito nada, recente a nossa nada. legislação com relação a isso. Tem que criar uma lei pra acabar com o comercial de margarina de família perfeita. Ah, vai pro inferno. Ah, só lembrando que a lei das cotas parece uma coisa assim, de outro mundo, mas na verdade só foi colocada em 2012 como lei. Então, assim, é uma coisa até bem recente. É um direito que os negros conseguiram e que bom que conseguiram, antes tarde do que nunca, né? Ou seja, nós estamos falando de agora, recentemente, que os negros estão começando a ganhar destaque dentro de uma universidade pública e conseguindo ter a mesma colocação que brancos. Isso é muito, muito, muito triste. Porque o que aconteceu com eles antes de 2012? Eu digo, eles eram mínimos e eram humilhados e não tinham nenhuma lei realmente que pudesse fazer com que eles tivessem seus direitos, porque não existe cota nas universidades antes disso. Ou seja, tu tinha que se igualar a um branco que estudou em ótimas escolas para conseguir passar. Parabéns para quem fazia e conseguia, porque para toda regra há uma exceção. De novo, desculpa tá chovendo no molhado com relação à cultura pop aí, mas eu lembro daquele post lá que a galera compartilha direto no Facebook ali, justificando a meritocracia do cara lá que se formou na universidade nos Estados Unidos, aí tá ele no canto da sala com uma foto ali, tipo, ele se esforçou, ele foi lá. Poxa, ele se esforçou e foi lá. Não, realmente, parabéns pro cara. Não quero tirar o mérito dele. Parabéns, ele se esforçou mesmo, conseguiu ser aprovado. Acho que era medicina. Mas aí os outros alunos que estavam sentados na mesma sala que ele só fizeram uma provinha ou entraram lá porque o papai conseguiu, né, colocar dentro da faculdade. Então, pô, se tu tem que lutar 2 vezes mais do que o outro coleguinha pra conseguir uma coisa simples pro outro, é porque a gente tem desigualdade racial. É porque a gente tem desigualdade. E aí uma outra coisa que eu me lembro que falavam sobre isso e faziam chacota ainda. E aí vamos lembrar do racismo estrutural. É o racismo mais perigoso que há. Por exemplo, é uma questão de... É um preconceito, mas é assim, é aquele preconceito que tu aprende de casa. Que tu ouve o pai, o avô falar, aquelas piadinhas racistas que se ouve falar, aquilo fica enraizado dentro da cabeça da pessoa desde criança, de que o negro é inferior e que o branco é superior. E aí começa aquela coisa de que falamos de tradição. Na tradição, os negros são inferiores e os brancos são superiores.
pela tradição dos brancos, né? Porque os negros, eles têm uma história linda africana. Eles não eram apenas escravos, eles eram na Que era terra deles, gente, muitos eram reis, era sacerdote, rainhas, era soldado, era. sacerdotes, exatamente. É como se não tivesse tido nunca estruturação na África antes de serem levados. É como se todos fossem um bando de selvagens Não andando de tinha quatro e Estado, né? Não, latindo. não tinha governo organizado, não tinha Exatamente, lei. não, gente, não. Eles sequestraram pessoas que tinham famílias, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês que é justamente isso. No século XX, tá? Estamos falando de 1900 e alguma coisa, tá? Um homem chamado Ota Benga, tá? E não vão começar com os racismos de piadinhas, tá? Por causa do sobrenome dele. Era um jovem negro, tá? Ele foi exposto no zoológico. Tem até uma foto dele, mostra aí pro pessoal. Eu- Tá? Ele ficou eu- exposto como um animal, tá? Ai, ai, cadê? Sério, é difícil de entender, mas assim, ó, existiam jaulas, tinha o leão, o tigre e o negro, O Leopoldo ali da. tá? É essa Não, é imagem? o Ota Benga. Eu não tô com a tabenca É aquele aqui. que tá um macaquinho do lado, a foto. Tá, beleza, já preparo aqui então. Tá? Então, assim, ele ficou lá de 1904 a 1906. Gente, 40 mil pessoas por dia vinham para ver o negro, tá? Só que tem uma coisa. Olha só como é que ele se safou disso e saiu, foi retirado, tá? Por causa de protesto de pastores negros. Ou seja, olha como eles ainda consideravam em 1900, tá? Uma pessoa negra africana. Tá? E olha o racismo. Os negros dentro dos Estados Unidos, porque foi nos Estados Unidos, eles tinham o poder, inclusive, de tirar aquele negro de dentro da jaula, os pastores. Foi só por causa disso, porque os pastores se revoltaram, porque eram negros e se enxergaram naquele negro numa jaula, que ele foi retirado. Porque ouviram os negros, que são americanos, mas o negro que é africano não é negro, é um animal. Então, assim, é uns absurdos. E aí, olha só o que eles fizeram. Deixa eu explicar esse homem. Esse homem tinha 23 anos de idade. Na terra dele, na África, ele já estava no segundo casamento. Ele largou a primeira mulher, que era como se fosse uma forma de divórcio que eles tinham, com rituais e tudo. E a segunda mulher dele morreu por causa de uma cobra. Gente, era um homem com filhos. Ele foi sequestrado, os filhos ficaram, as mulheres morreram. Quem cuidou das crianças? Ninguém sabe até hoje. Aí o que aconteceu? Como não tinham o que fazer com ele, eles pegaram esse homem de 23 anos de idade e botaram para adoção. Para ver se alguém queria. Ah, colocaram num orfanato. Orfanato. Ele era o único homem com 23 anos num orfanato para crianças até 16 ou no máximo 18 anos. Ou seja, trataram ele como se fosse um retardado. Aí ele conseguiu um emprego. Tá? Aí, que bom para ele, né? Aí o que ele queria? Ele queria tentar ver o que aconteceu com os filhos dele. Por isso ele queria ir para a África. Bom, aí ele foi de 1906 a 1916 trabalhando incansavelmente, tá? Para tentar conseguir uma passagem para voltar para a África. Quando ele chegou em 1916, depois de 10 anos trabalhando, ele descobriu que a passagem dele, porque vai continuando a aumentar o preço de tudo, ele nunca conseguia comprar passagem. Aí sabe o que ele fez? Ele desistiu. Ele se matou. Ele se suicidou. Quem é o culpado de tudo isso? Aqueles que foram vê-lo. Aqueles que o trouxeram porque ele tinha uma vida, ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha uma sociedade estruturada onde ele fazia parte. E tiraram ele de lá para colocar no zoológico. Zoológico. No século XX. Tá? E se vocês acham que no século XX é só essa barbárie que existe, deixa eu só lembrar de outra, tá? Tem várias, mas para não conversar demais sobre isso, vamos falar das crianças mutiladas, tá? A mando do rei Leopoldo II da Bélgica, tá? No Congo, que é na África, tá?
Eles foram para lá, eles invadiram, eles tomaram conta de tudo. Não satisfeitos, eles estavam na cota de extração de borracha na época. A borracha era extremamente importante, né? Então, assim, o Congo era um dos maiores fabricantes de borracha, já estava perdendo o espaço, porque, além de tudo, o negro é preguiçoso, né? O índio é preguiçoso, mas o negro também, dentro da terra dele, diziam que era preguiçoso, tá? Aí o que ele fazia? Ele cortava as mãos das pessoas como castigo por não conseguir a cota. Então, assim, naquela época existiam milhares de pessoas, tá, que as mãos foram decepadas. Crianças pequenas junto com seus pais e as outras pessoas da família que trabalhavam todos juntos, porque eram retirados de suas tribos para trabalhar para o rei, obrigatoriamente, não é porque eles queriam, tá? E aí eles eram mutilados. Então, assim, é um homem branco, né, de um país estrangeiro, invadindo um país, sacrificando o povo do país e tratando como animais. Porque se você considerasse eles como gente, não se faria uma coisa dessas, né? E não davam dinheiro para ninguém, eles trabalhavam porque eram escravos, em pleno século XX. De novo, porque eles explicavam que negros africanos não eram gente. Negros, se existissem na Bélgica, do mesmo jeito que existia nos Estados Unidos, aí já estava sendo gente, né? Não dava mais para escravizar, tinha que pagar um salário. Mas os ainda da África, os legítimos, os descendentes dos negros que agora tinham sido levados, sequestrados e distribuídos como gado, esses não eram nada. Quando a gente fala século XX, caso alguém não tenha feito as contas direitinho, é dos 900, tá? 1900. Claro que é o Eu início, mas... expliquei 1900. Tá, perdão, então. Mais precisamente, foi em 1908, tá, que ele decretou uma lei de que se não conseguissem as cotas, iriam cortar os braços das pessoas, e como ele não podia ficar sem cumprir essa lei, ele fez. Tá? O que aconteceu? Nada. Teve a revolta do Congo? Teve. Eles foram embora depois que já usaram tudo que eles precisavam do país? Sim, isso é o que acontece normalmente. Né? Então, assim, só lembrando agora dos 2020, tem o caso do João Pedro, que é um menino negro, tá? De 14 anos, que morreu com um tiro nas costas, tá? Por uma operação policial, que até agora não investigaram. O caso do Miguel, que é outro menino negro, que caiu do 9º andar por negligência da patroa. Tá? Está sob investigação. Tá? E, óbvio, nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, né? Que foi sufocado por um policial branco. E eu reitero em dizer que não é a primeira vez. Infelizmente, acredito que não será a última. Justamente pelo que o Fê estava falando sobre a enraização do negro nos Estados Unidos. Realmente, lá, as pessoas não são hipócritas. Elas dizem na cara, não vou com a tua cara, indiferentemente se elas vão ser presas ou não. Porque tem legislação lá também, tá, gente? Mas também tem que lembrar que é permitido a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, desde que as manifestações sejam feitas dentro de uma área que seja da propriedade de alguém. Mas eles não prendem, tá, gente, dentro da propriedade. Eu já vi vários relatos sobre isso, que o aumento do Ku Klux Klan nos Estados Unidos está massivo. E isso também se mostra pelo nazismo, né? Porque, afinal de contas, uma coisa é uma supremacia branca, tá ligado uma coisa a outra. Tanto que na Ku Klux Klan tu não vai ver um negro protestando ou matando pessoas. Né? Então, assim, é churrasco de final de semana. Vai fazer um churrasco e vamos nos vestir de branco, vamos girar por volta de uma fogueira. Eles fazem isso como se fosse um ritual normal em muitos lugares, em muitas partes do país. Então, os negros serem mais violentos com relação aos brancos de lá tem toda uma enraização muito maior, enforcamentos e toda uma história muito mais terrível do que a nossa. A nossa é mais branda, mas não quer dizer que sofram menos. Oi?
Pode falar. Não, não. É chocante, é chocante. Não sei se tem alguma coisa pra colocar, a gente já tá adiantado na hora aqui. Eu acho que falei Não, os eu dados. só vou lembrar o Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro, tá? Porque muita gente esquece tanto da consciência negra, quanto do 20 de novembro, e quanto do porquê. Gente, é por causa da morte do Zumbi de Palmares. Ah, e daí, quem é Zumbi de Palmares? Olha, gente, é um líder quilombola, tá? Um dos principais símbolos de luta negra no Brasil. Aí vão me dizer, por que importa, né? Afinal de contas, o que é um quilombo? Gente, quilombo é uma denominação para comunidades construídas por escravos negros, tá? Que resistiram ao regime escravocrata que vigorou no Brasil. E depois, o quilombo era onde as pessoas que não tinham para onde ir foram resgatadas e auxiliadas, porque senão elas estariam presas por estar fazendo vadiagem na rua porque era proibido. Então, sim, sim, Hum, funciona assim, ó, é muito Tem importante. uma falha histórica aí, não. A lei de vadiagem é 1900. Quilombos Sim, não, é. mas mesmo assim, os quilombos existem até hoje. Então é para onde as pessoas iam e as pessoas ainda vão. Existem comunidades quilombolas em 6 Tá, não, tranquilo. estados, né, que estão assim, ó, olha a desigualdade. E o nosso governo, tá? O governo 2018, tá? O governo estava repassando para 6 dos quilombolas que existem, tá? Para as comunidades principais, repassando dinheiro, tá? Porque valorizava as instituições quilombolas. Foram quase 900 milhões em dinheiro. Aí, neste governo bolsonárico, tá? No meio da pandemia, eu ouvi o absurdo. Tá? Em março foi anunciado que a remoção dos quilombolas de Maranhão, que é um quilombo original, certo? Ele é notificado, não é uma coisa assim, juntamos um monte de pessoas e criamos Uhum. um local. Não é Então, escuso, não é assim, ganhar uma terra não, somente. não é, não é, Lutaram. tá? São quilombos originais, sabe? Que tem pessoas morando nele, né? E isso é o começo. Porque como as pessoas estão muito alienadas por causa do vírus, essas comunidades negras rurais dos quilombolas, tá? Essa tem 800 famílias e outras também estão sendo caçadas e maltratadas e estão tentando retirá-las. A mesma coisa é a situação do índio. O índio, desde que começou esse governo, ele está sendo negligenciado e ele está sendo tirado das suas terras, seja por negligência ou seja até porque o governo está a favor de utilizar as terras de negros e índios para algo mais produtivo. Porque são, segundo eles mesmos dizem, bando de vagabundo. Então, gente, de 1888, da abolição para cá, poxa, é isso que consideram os negros e índios? Ainda um bando de vagabundo? Então, assim, como não há preconceito? Como vidas negras não importam? Essas coisas têm que acabar. E não é ontem, é hoje. Então, toda a revolta é completamente aceita. Ó, minhas palmas para quando se revoltam, porque o dia que não se revoltarem mais, eles vão ser aniquilados. Ainda mais com um governo corrupto, que negligencia e ainda usa de racismo e que parece que ninguém se importa. Mesmo com todas as leis defendendo. A última que a gente viu e que eu não aceito é o homem que coordena partes de conceito negro, sendo um homem negro, falando mal de negros. Isso foi assim, minha gota d'água para ver que nada mudou. E o pouco que foi feito não vale a pena porque é muito pouco. Então, assim, chega. É legítimo negro? Você é racista. É. Bom, realmente a gente precisa encerrar aqui. Né? Obrigado mesmo por ter nos acompanhado. Esse foi o Valeu, nosso papo pessoal. sobre desigualdade racial. E até a próxima. Tchau, tchau. E levem a sério.